Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Como é que estão os estudos? Hoje a gente vai continuar com notícias históricas, como a gente vem vindo fazendo. A gente está estudando um pouquinho aqui essa parte de notícias históricas, a gente está falando dos samaritanos. A gente falou dos samaritanos, depois a gente falou dos nazarenos e hoje nós vamos falar dos publicanos. A gente está falando de cada tema desse por vídeo, tudo bem? Então eu espero que você já tenha dado aquela lida antes, como a gente sempre fala, e a gente agora vai então falar dos publicanos. Os publicanos, pessoal, eles eram os cobradores de impostos, eram os nomes dados, publicanos era o nome dado aos cobradores de impostos, que na verdade existem até hoje, não com esse nome, mas a gente tem aí o momento, né, de fazer o imposto de renda, de prestar contas. Então, nessa época, também existiam esses cobradores de impostos, claro, com as suas devidas ressalvas. E o que acontece? Nessa época, muitos deles, eles cobravam mais do que eles deveriam cobrar. Cobravam mais do que essa taxa. Então, antigamente, acontecia muito assim uma espécie de um abuso de poder. Então, os publicanos, eles tinham muito poder, porque eles estavam próximos a pessoas que tinham muito poder. Então eles conseguiam manipular muitas vezes, através de taxas, através de multas, as vidas dos cidadãos. Então, por conta disso, por conta desse abuso, por conta desse exagero, muitos deles, e acabavam sendo todos, porque como eram muitos, os judeus não faziam essa diferenciação, eles acabavam sendo mal vistos, a ponto do termo publicano ser um termo pejorativo na época. Então, esse trecho que vai falar dos publicanos, ele vai falar justamente disso. Então, eram assim chamados na antiga Roma. Aqui ele está trazendo, né, a origem do nome, os cavaleiros arrendatários das taxas públicas, como a gente falou, incumbidos da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, quer em Roma mesma, quer nas outras partes do império. Então, quando ele fala aqui que cobravam os impostos e das rendas de toda espécie, era basicamente assim, onde existisse o dinheiro, lá estavam os publicanos. E como a gente falou, na maioria das vezes, usando dessa função de uma forma exagerada e aí usando de uma forma equivocada. Então ele continua aqui, eram como os arrendatários gerais e arrematadores das taxas de antigo regime na França e que ainda existem em algumas regiões. Os riscos a que estavam sujeitos faziam que os olhos se fechassem para as riquezas que muitas vezes adquiriam e que da parte de alguns eram frutos de exações e de lucros escandalosos. Então, mais uma vez, como a gente falou, os publicanos, eles eram muito ricos, mas eles eram ricos justamente por quê? Porque eles abusavam dessa atividade que eles faziam, né? Então eles iam lá, cobravam o imposto, só que eles cobravam muito mais, ou então eles cobravam em situações que não eram necessárias e com isso eles iam enriquecendo. O nome de publicano se estendeu mais tarde a todos os que superintendiam os dinheiros públicos e aos agentes subalternos. Hoje, esse termo se emprega em sentido pejorativo para designar os financistas e os agentes pouco escrupulosos de negócios, como a gente falou também. Então, essa questão de ser pejorativa vem desde essa época, porque você acabava falando, olha, aquele cobrador fez isso, fez aquilo, foi ele que me deixou na miséria, foi ele que me deixou nessa situação, foi ele que deixou a minha família nessa situação, é um publicano. Então, o que acontecia muitas vezes? Por o publicano se tornar, o nome publicano se tornar um termo pejorativo, muitas vezes os publicanos, esses homens, esses cavalheiros, como ele diz aqui, que exerciam essa atividade, eles não eram mais chamados pelos seus nomes, eles eram apenas chamados de publicano, sempre nesse sentido pejorativo. E aqui ele continua, disse por vezes ávido como um publicano, rico como um publicano,
com referência a riquezas de mau quilate. De toda a dominação romana, o imposto foi o que os judeus mais dificilmente aceitaram e o que mais irritação causou entre eles. Então, o que ele vem falando aqui é que de tudo que estava acontecendo ali que os judeus não gostavam, porque a gente tem que lembrar que nessa época a gente está falando que os judeus estavam sob o domínio do Império Romano, então de todas as coisas, essa questão do imposto era a que os judeus menos gostavam, principalmente por essa questão da desigualdade e do exagero, do abuso. Daí nasceram várias revoltas, fazendo-se do caso uma questão religiosa, por ser considerada contrária à lei. Constituiu-se mesmo um partido poderoso, a cuja frente se pôs um certo Judá, apelidado o Gaulonita, tendo por princípio o não pagamento do imposto. Como a gente vai ver, né, depois, muitas vezes na história, mas aí saindo desse contexto de publicano, mas a gente vai acompanhar várias revoltas que vão acontecer ao longo da história por insatisfação do povo em relação a algo que venha do governo, em relação a algo que vem aqui dos cobradores de impostos. Então a gente vai ver essa movimentação muitas vezes na história, e aqui ele cita já essa movimentação que tinha por princípio o não pagamento do imposto. Os judeus, pois, abominavam o imposto e, como consequência, todos os que eram encarregados de arrecadá-lo, donde a versão que votavam os publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas muito estimáveis, mas que, em virtude das suas funções, eram desprezadas, assim como os que com ela mantinham relações, os quais se viam atingidos pela mesma reprovação. Os judeus de destaque consideravam comprometimento ter com eles intimidade. Então, o nosso trechinho de leitura, ele acaba aqui, todos esses trechinhos aqui de definições, eles não são muito extensos, é por isso que eu também estou sempre recomendando aqui que vocês façam uma pesquisa, que vocês busquem mais textos sobre isso, porque são temas interessantes, são temas que fazem parte também da história, né? E o que ele vem falando aqui no finalzinho é que justamente essa coisa do publicano era tão forte que bastava você ser publicano, mesmo bastava você ser um cobrador de imposto, que você era injusto, porque você era publicano. E não tinha muito isso da pessoa saber se você era honesto, se você era um diferenciado. Bastava você ser publicano para você ser enxergado como a maioria deles. E um outro aspecto aqui que é comentado, que é importante e que deveria ser muito difícil na época, era toda essa característica negativa se estender para a família. Então, da mesma forma como eu falei no início, que aquele cobrador de imposto, né, ele não tinha mais o nome, as pessoas não se referiam mais a ele pelo seu nome, e sim por publicano, as mulheres e os filhos também. Lá vai a mulher do publicano, lá vão os filhos do publicano, né? Então, e sempre com esse ar pejorativo. Então, pessoal, era uma coisa, com certeza, vocês podem estar falando assim, poxa, mas devia ser horrível viver na sociedade assim, excluído, né? Tendo esse preconceito. Sim, mas aí a gente vai lembrar que eles eram muito ricos, né? Eles eram muito ricos, muito poderosos e acabavam se acomodando nessa cama que eles mesmos faziam para poder se garantir, né? Se garantir com dinheiro, com poder. Mas a gente sabe que até existe muita brincadeira em torno disso, né? O dinheiro não traz felicidade. Então a gente sabe que, apesar de ter todo esse dinheiro, de ter todo esse poder, tinha esse outro aspecto, que era o aspecto de de sofrer o preconceito na cidade da época, né? Então, quando a gente está falando aqui de publicano, na verdade, por que Kardec está trazendo todos esses termos aqui pra gente? Porque lá atrás no Evangelho, nós vamos ter outras passagens falando dos publicanos. E uma das passagens bem conhecidas relacionadas a esse termo, né, publicanos, é a passagem que fala de Zaqueu. Porque Zaqueu era um publicano.
Zaqueu era chefe dos publicanos, né? Então a gente conhece aquela passagem que em Jericó Jesus estava passando e viu Zaqueu no alto da figueira, né? Porque Zaqueu era baixinho e ele pensou: poxa, Jesus vai passar aqui, vai ter aquela aglomeração, ele não vai nem me notar, porque eu sou baixinho, porque vai ter aglomeração, então eu vou ter uma ideia aqui de subir no alto de uma árvore, porque eu quero apenas ver Jesus. E essa passagem de Zaqueu, pessoal, ela é muito bonita. Por quê? Porque ela traz muitos ensinamentos pra gente. Primeiro porque Zaqueu, ele era, como eu falei, um desses publicanos que ele sentia muito essa distância da população, né? Ele era o publicano, ele não era o Zaqueu. E o mesmo para sua família. Então, ele foi uma dessas pessoas que começou a sentir esse vazio que não era mais preenchido pelo dinheiro e pelo poder. Então, quando ele ouviu falar de Jesus, que era esse homem maravilhoso, que curava as pessoas, que falava com as pessoas sem fazer diferença, ele ficou com muita vontade de apenas olhar para Jesus, de apenas ver Jesus e conhecer Jesus. Então é nesse momento que ele, sabendo que Jesus ia passar por ali, por Jericó, ele sobe até a figueira, né, até o alto da figueira, e aí ele então fica esperando Jesus passar. Só que Jesus, quando passa, na verdade, o olho de Jesus já vai buscando Zaqueu. E aí é aquela frase, é aquele momento que Jesus fala: Zaqueu, desce dessa árvore. Essas palavras minhas, tá, pessoal? O texto certinho tá lá no Evangelho de Lucas, eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser conferir depois. Então Jesus fala para Zaqueu descer daquela árvore porque ele vai, inclusive, para casa do próprio Zaqueu. Então, enquanto Zaqueu está experimentando aquele êxtase, aquela felicidade, porque imagina, para a pessoa que só queria ver e agora Jesus vai na casa dele, ele estava muito feliz. Então, enquanto ele estava desfrutando dessa felicidade, dessa surpresa, todas as outras pessoas estavam fazendo um julgamento, porque imagina o quê? Jesus ir na casa de um publicano? Então, a gente pode imaginar como é que foi essa situação. Então, pessoal, o que traz pra gente essa história de Zaqueu, que a gente provavelmente vai abordar ela em outros momentos do nosso estudo? Primeiro, Zaqueu, ele quer ver Jesus, ele teme aquela aglomeração, ele teme aquela multidão, então ele não desiste, ele vai subir no alto de uma árvore para conseguir ver Jesus. E quando ele conhece Jesus, e a gente pode usar esse conhece Jesus até de uma forma metafórica, né? Porque no caso Zaqueu esteve de frente ali com Jesus, mas a gente pode conhecer Jesus, conhecer os ensinamentos de Jesus. Então, a partir desse momento que ele conheceu, a vida dele mudou, os seus valores mudaram, que é até o momento que então ele fala que vai restituir, vai dar metade, vai dar uma quantia, eu não me lembro agora se no texto está metade, mas ele vai dar uma quantia para os pobres e vai restituir aqueles a quem ele acha que cobrou exageradamente. Então, pessoal, essa história do Zaqueu, essa passagem do encontro de Zaqueu com Jesus é uma passagem muito bonita, é uma passagem que traz vários ensinamentos pra gente, tá? E é uma das passagens para ilustrar o porquê de nós estarmos estudando esse termo, os publicanos, tudo bem? Então eu sempre deixo aqui a recomendação para vocês continuarem estudando, para dar aquela lida, para buscarem outros vídeos, para buscarem outros textos de apoio, para que o nosso aprendizado possa sempre ir aumentando. E com isso, como o nome do canal, como a gente sempre fala aqui, Espiritismo e Viver Bem, nós vamos entendendo cada vez mais e com isso, o nosso entendimento, através do nosso entendimento, nós vamos vivendo cada vez melhor. Tudo bem? Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Um beijo e até lá!